Estamos reunidos em comissões permanentes, comissão conjunta, não, agora, por enquanto, desculpa, Comissão de Legislação, Constituição, Legislação e Redação, presente eu, Kleber Davi, vereador Renato Moraes e vereador Wilson do Povo. Estão presentes também os vereadores Carlos Molina e o presidente da Comissão de Fiscalização Financeira, presidente Sebastião Silvestre. Eu gostaria de pedir à técnica administrativa Débora a leitura da última ata, por favor. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Ata da 19ª reunião ordinária. Às 21 dias do mês de maio de 2018, às 14h15, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros das Comissões de Constituição, Legislação e Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Vereadores Kleber Davi, Wilson Batista Paiva, Sebastião Silvestre da Costa, Carlos Eduardo Correia Molina, Fabrício Oliveira Machado, Marcelo Kraus Rezende e Rodrigo Sampaio Melo. A técnica legislativa Débora Lemes assessorou a reunião. Atendendo ao que prescreve o artigo 67 do Regimento Interno, a reunião foi presidida pelo vereador Kleber Davi. Havendo um número regimental, o presidente deu início à reunião solicitando a leitura da ata da 18ª reunião das Comissões de Constituição e Finanças, a qual foi aprovada pelos membros presentes das comissões. Após, o presidente colocou em discussão o seguinte parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei 4.292, que institui e inclui no calendário oficial de eventos e festas do município a Semana de Projetos Educacionais sobre a Constituição Brasileira no âmbito da Câmara Municipal de Itajubá, de autoria do vereador Antônio Raimundo Sante. Em votação, o parecer do relator foi aprovado pelos vereadores Kleber Davi, Wilson Batista Paiva e Fabrício Oliveira Machado. Após, o presidente colocou em discussão e votação o seguinte parecer dos relatores das Comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer dos relatores ao projeto de lei 4.289, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos públicos e privados localizados no município de Itajubá inserirem nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do autismo, de autoria do vereador Ricardo da Fonseca Tames Zambrana. Em votação, foi aprovado pelos vereadores Kleber Davi, Wilson Batista Paiva, Sebastião Silvestre da Costa, Carlos Eduardo Correia Molina e Fabrício Oliveira Machado. Em seguida, o presidente colocou em discussão e votação o seguinte parecer dos relatores das Comissões de Constituição, Legislação e Redação, de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Parecer dos relatores ao projeto de lei 4.297, que altera dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018, de autoria do prefeito. Em votação, parecer dos relatores foi aprovado por unanimidade dos presentes. Por fim, o presidente colocou em discussão e votação o seguinte parecer dos relatores das Comissões de Constituição e Obras. Parecer dos relatores à emenda 3 ao projeto de lei 4.256, de autoria dos vereadores Rodrigo Sampaio Melo, Carlos Eduardo Correia Molina, Renato Nascimento de Moraes, Ricardo da Fonseca Tames Zambrana. Em votação, o parecer dos relatores foi aprovado pelos vereadores Kleber Davi, Wilson Batista Paiva, Marcelo Kraus Rezende e Sebastião Silvestre da Costa. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo, e encontra-se arquivada nesta Casa Legislativa e lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros das comissões. Câmara Municipal de Itajubá, 21 de maio de 2018. Ata está em discussão. Em aprovação, aprovada. Solicito ainda a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação ao projeto de lei número 4.288/2018, dispõe sobre a apreensão e remoção de veículos abandonados em logradouros públicos e da outras providências. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei 4.288. Preliminarmente, cabe destacar que a proposta em tela não cuida das normativas de trânsito nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, eis que trata de normas de interesse local, cuja competência e operacionalização é do chefe do Executivo Municipal. Compete aos municípios, nos termos do artigo 30, incisos 1º e 2º da Constituição, na repartição de competências, legislar privativamente sobre os assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Apenas para elucidar a questão do trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 24, cuida, em âmbito nacional, da competência dos órgãos e entidades executivas de trânsito nos municípios no âmbito de sua circunscrição, estabelecendo em alguns de seus dispositivos que compete aos órgãos de trânsito planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de pedestres e animais e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas, além das demais atribuições elencadas no dispositivo. Em consonância com as competências estabelecidas no artigo 24, o Código de Trânsito Brasileiro
Também dispõe sobre os casos específicos de apreensão e remoção de veículos, o que, a nosso ver, não se coincide com a pretensão contida no projeto em questão. Na realidade, tal entendimento decorre do fato de que a medida se trata de ato de mera gestão de coisa pública, sujeita, portanto, ao julgamento administrativo de conveniência e oportunidade do Poder Executivo. A ingerência indevida e a iniciativa parlamentar em matéria que lhe é estranha, dependendo de seu alcance, poderá violar o princípio constitucional da separação dos poderes. Dessa feita, forçoso entendermos que o assunto tratado no projeto de lei 4.288 é objeto de normas de interesse local, conforme determinação expressa da Carta Maior de 88. No caso de Itajubá, podemos verificar que, de forma indireta e não específica, em relação a veículos abandonados, o assunto já é tratado no capítulo 3, utilização das vias públicas do Código Municipal de Posturas. Mesmo que o assunto seja inerente ao interesse local, é necessário observar a questão sob a ótica da iniciativa parlamentar e a própria operacionalização do assunto, que naturalmente existem algumas particularidades para o ato legiferante. Com efeito, os tribunais dos estados possuem posicionamento sedimentado sobre o assunto, declarando por diversas vezes inconstitucional leis municipais de iniciativa do Poder Legislativo que disciplinavam matéria com objeto semelhante. Voto do relator. Ante o exposto, apesar de louvável a iniciativa do nobre vereador, o projeto de lei 4.288 padece de inconstitucionalidade, o qual opinamos pela impossibilidade da regular tramitação e votação, podendo ser objeto de indicação ao chefe do Executivo Municipal para estudo e viabilidade. Câmara Municipal de Itajubá, 21 de maio de 2018, Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição. Parecer ao projeto de lei número 4.288/2018 está em discussão, em aprovação, aprovado. Entramos agora na reunião conjunta, da Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação. Aqui presente Kleber Davi, presidente, vereador Renato Moraes e vereador Wilson do Povo. Pela Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, o presidente Sebastião Silvestre, relator Carlos Molina e o vereador Fabrício Machado. Solicito a técnica administrativa Débora leitura ao parecer do projeto de lei 4.296/2018, que altera o dispositivo do Plano Plurianual de Ação Governamental 2018-2021. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer dos relatores ao projeto de lei 4.296. Da legalidade. O presente projeto de lei atende ao princípio da legalidade, tendo em vista que o objeto do mesmo somente pode ser executado pelo Executivo Municipal através de lei aprovada pela Câmara Municipal de Vereadores. Da iniciativa. Tendo em vista que o objeto do projeto de lei é de cunho orçamentário, o mesmo só pode ser iniciado pelo chefe do Poder Executivo Municipal por força do disposto na Lei Orgânica Municipal. Desta forma, atendido a este requisito, não há qualquer infringência quanto ao princípio da iniciativa do processo legislativo. Da redação. Em relação à redação do projeto de lei, o mesmo segue as regras da Lei Complementar 95, do tipo legal. Foi correta a utilização do tipo legislativo, projeto de lei ordinária para regulamentar a alteração no PPA do município, do Plano Plurianual. O PPA regula os projetos governamentais de média duração, 4 anos, ou seja, aqueles programas que tenham existência temporal superior a um exercício financeiro. Como existem obras, ações ou mesmo projetos de governo desenvolvidos em um intervalo de tempo superior a 1 ano, a criação do Plano Plurianual pretende atender a essa necessidade, visando assegurar o planejamento e a transparência por meio de uma disciplina legal que regule tais casos. Dentro dessa ideia, o Plano Plurianual qualifica esse planejamento na medida em que ordena as estruturas de todos os planos e programas. Disso resulta a conclusão de que o sistema orçamentário concebido pela Constituição de 88 adotou o orçamento-programa, prevendo a integração do orçamento público com o econômico, garantindo a coordenação da política fiscal com a política econômica. O Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021 estabelece as diretrizes, estratégias e objetivos do governo, expresso nos programas e nas ações orçamentárias que o compõem. A revisão do PPA é necessária para o seu aperfeiçoamento, que ocorre por meio da atualização dos programas e ações que o constituem, de modo a refletir as demandas da sociedade. Pode-se afirmar que o Plano Plurianual é modalidade de planejamento conjuntural criado para promover o desenvolvimento econômico e o equilíbrio.
Voto dos relatores. Isto posto, diante dos aspectos formais que cumpre nos examinar nesse parecer, não há óbice, seja de cunho legal ou constitucional, a remessa ao plenário dessa edilidade do projeto de lei 4.296 para sua apreciação e votação. Câmara Municipal de Itajubá, 21 de maio de 2018, Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição, Carlos Eduardo Correia Molina, relator da Comissão de Finanças. Parecer ao projeto de lei 4.296/2018 está em discussão. Em aprovação. Aprovado. Solicito a leitura do parecer ao projeto de lei número 4.300/2018, que dispõe sobre a doação dos imóveis denominados Equipamento Urbano 1 e Equipamento Urbano 3, do loteamento Sítio Califórnia 1, bairro Capetinga, nesta cidade, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, S.A. Copasa, e da outras providências. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer dos relatores ao projeto de lei 4.300, da legalidade. O presente projeto de lei atende ao princípio da legalidade, tendo em vista que o objeto do mesmo somente pode ser executado pelo Executivo Municipal através de lei aprovada pela Câmara Municipal de Vereadores. Da iniciativa. Atendido a este requisito, não há qualquer infringência quanto ao princípio da iniciativa do processo legislativo. Da redação. Em relação à redação, projeto de lei, o mesmo segue as regras da Lei Complementar 95. Do tipo legal. Não sendo matéria reservada à lei complementar elencadas na Lei Orgânica Municipal de Itajubá, em seu artigo 47, foi correta a utilização do tipo legislativo projeto de lei ordinária para regulamentar a pretensa doação de imóvel ao município. Alienação de bens públicos. Definidos no artigo 99 do Código Civil, bens públicos são todos aqueles que pertencem às pessoas jurídicas de direito público, ou seja, União, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações públicas. Os bens de um município são todos aqueles que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. Os bens públicos dividem, segundo a sua destinação, em 3 categorias: de uso comum do povo, de uso especial e os dominicais. O professor José dos Santos Carvalho Filho nos ensina que os bens de uso comum do povo, como deflui da própria expressão, são aqueles que se destinam à utilização geral pelos indivíduos. Nessa categoria, não está presente o sentido técnico de propriedade, tal como é conhecido este instituto no direito. Aqui, o que prevalece é a destinação pública no sentido de sua utilização efetiva pelos membros da coletividade. Os bens de uso especial são aqueles que visam a execução dos serviços administrativos e dos serviços públicos em geral. O Código Civil, no inciso 2º do artigo 99, exemplifica tais bens, como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração. Mas, a despeito da exemplificação contida no dispositivo, devia-se ter em mira a utilização dos bens para a consecução das atividades administrativas em geral, razão por que poderia tratar-se de bens móveis ou imóveis. Os bens dominicais, a noção é residual, porque nessa categoria se situam todos os bens que não se caracterizem como de uso comum do povo ou de uso especial. Desse modo, são bens dominicais as terras sem destinação pública específica, os prédios públicos desativados, os bens móveis inservíveis e a dívida ativa. Esses é que constituem objeto de direito real ou pessoal das pessoas jurídicas de direito público. É comum ouvir-se que os bens públicos têm como característica a inalienabilidade. Na verdade, porém, a afirmação não resulta de análise precisa sobre o tema. Os imóveis em que o Executivo pretende doar é enquadrado como bem dominical, definido como aquele que, apesar de constituir patrimônio público, não possui uma destinação pública determinada ou um fim administrativo específico, e, por esse motivo, não precisa ser desafetado para que ocorra a sua alienação. Da alienação dos bens públicos por meio de doação. A doação de bem público é com frequência adotada pelos municípios, porém com modificações que são impostas ao poder público por força de princípios constitucionais como os da motivação, da finalidade e do interesse público, os quais exigem a evidenciação do interesse público naquelas doações. Desse modo, a legislação local é quem dita as regras e as condições de sua efetivação. A Lei 8666, em seu artigo 17, permite à administração pública a doação de bens, tanto imóveis quanto móveis, dispensando, nestes casos, a licitação. O caput do artigo 17 prevê que a alienação dos bens da administração pública deve ser sempre subordinada ao interesse público e precedida de avaliação. Distingue depois outras exigências variáveis conforme se trate de bem imóvel ou móvel,
Sendo bem imóvel, diz o inciso 1º que a alienação dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais e para todos, inclusive as entidades paraestatais. Dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada nos seguintes casos. Dentre tais condições, é praticamente uniforme a previsão legislativa de que a doação de imóveis pela administração pública deve ser precedida de lei autorizativa específica, licitação e contrato, sendo esse último a própria escritura por instrumento público do qual devem figurar obrigatoriamente os encargos do donatário. Outra regra pacificamente adotada é de que não pode haver doação de imóveis públicos sem a previsão de encargos de interesse público a serem cumpridos pelo donatário com prazo determinado em lei, sob pena de reversão ou retrocessão do bem ao poder público. Assim, resta como plenamente possível a realização de doação de bem público à Copasa, desde que cumpridos os requisitos legais. Da análise do preenchimento dos requisitos no projeto de lei 4.300. Resta, portanto, verificar se os termos do projeto 4.300 preenchem os requisitos mínimos exigidos em lei. Existência de interesse público justificado. O excelentíssimo prefeito justifica a apresentação da proposição de doação de bem imóvel à Copasa, afirmando que os imóveis servirão para a implantação de equipamentos e instalações necessários para manter o abastecimento de água potável dos moradores na parte alta do loteamento Sítio Califórnia, bairro Capetinga. Por este entendimento afeto ao mérito da proposição, caberá aos senhores vereadores decidir se tal justificativa é suficiente para comprovar o interesse público. Avaliação prévia. Encontra-se presente aos autos da proposição em análise 2 termos de avaliação, sob número 12 de 2018 e 13 de 2018, referente às avaliações dos imóveis que se pretende doar à Copasa, assinado por 4 corretores. Desta forma, preenchido esse requisito. Previsão de encargos de interesse público a serem cumpridos pelo donatário. Os encargos que a donatária deverá cumprir consta nos termos do artigo 1º do projeto de lei 4.300, desta forma preenchido esse requisito. Por fim, necessário salientar que as exigências contidas na Lei Municipal 2.948 não se aplica à presente proposição, pois a doação para a empresa pertencente à administração pública e concessionária do serviço público municipal não é regulada por referida lei. Voto dos relatores. E suposto, diante dos aspectos formais que cumpre me examinar nesse parecer, não há óbice, seja de cunho legal ou constitucional, a remessa ao plenário dessa edilidade do projeto de lei 4.300. Itajubá, 21 de maio de 2018, Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição, Carlos Eduardo Corrêa Molina, relator da Comissão de Finanças. Parecer ao projeto de lei 4.300/2018 está em discussão. Vereador Fabrício, com a palavra. Boa tarde, presidente Kleber. Boa tarde, vereador Sebastião Silvestre, vereador Carlos Molina, Renato Moraes, o Wilson do Povo e o público que nos assiste. Só uma dúvida, que eu sei que o Executivo mandou esse projeto e até então não estava instituído a CPI da Copasa. Então, eu não sei agora se o líder do prefeito pode dar alguma orientação, porque se por acaso a CPI da Copasa vier, né, temos o prazo de 90 dias para dar algum resultado e nós não sabemos qual o resultado, se é negativo ou se é positivo. Então, eu não sei se essa doação tem a necessidade de ser com urgência, porque se caso acontecer a CPI constatar algum erro da Copasa, ela pode até perder a concessão. Então, fica a minha dúvida aqui. Com a palavra o vereador Renato Moraes. Eu só queria colocar o seguinte: nós vamos aprovar o parecer apenas. Pelo jurídico, o parecer é questionado. Do parecer à votação vai demandar um prazo. Talvez a gente tenha outras informações. Mas, de qualquer forma, com a palavra, o líder do prefeito, vereador Renato. Bem colocado, senhor presidente. Essa é a minha observação sobre o parecer. Num primeiro momento, acho que não há problema ou óbice algum da nossa comissão conjunta aqui aprovar o parecer, mas pertinente a observação do vereador Fabrício, acho que nós teremos um tempo suficiente para verificar as condições e a possibilidade de até mesmo sobrestar o projeto para aguardar os trabalhos da CPI. Correto? Mais alguma discussão? Em aprovação, parecer ao projeto de lei 4.300 está aprovado. Nós havíamos lido o parecer ao projeto de lei número 4.286/2018, e foram solicitadas algumas informações ao Executivo. Recebemos as informações, eu queria pedir à técnica iniciativa Débora fazer leitura da correspondência do Executivo
dando algumas justificativas sobre os pontos que foram citados no parecer. Ofício número 2, CEMUP 2018, Itajubá, 23 de maio de 2018. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar detalhamento de informações relativas ao projeto de lei 4.286, em tramitação nessa augusta Casa Legislativa, de forma a subsidiar a melhor avaliação por parte dos nobres representantes do povo itajubense em relação à matéria. O projeto de parceria público-privada em questão tem como objetivo a modernização, eficientização, expansão, operação e manutenção da infraestrutura da rede de iluminação pública do município de Itajubá. A contratação será feita por meio de uma concessão administrativa, mediante licitação na modalidade concorrência, cujo critério de julgamento será o de menor preço, menor valor de contraprestação a ser pago para a administração pública, com exigência de qualificação técnica, experiência e know-how em iluminação pública. O valor estimado do contrato é de 114 bilhões, 114 milhões e 160 mil. O prazo de concessão do contrato é de 25 anos, o que permite assegurar a viabilidade econômica da concessão e maximizar a qualidade na prestação dos serviços. Durante esse período, estão previstas 2 trocas do parque de iluminação, com o objetivo de garantir a qualidade dos ativos ao longo de todo o período mencionado. O edital prevê que a empresa vencedora da licitação deverá obrigatoriamente criar uma sociedade de propósitos específicos em Itajubá, com o objetivo de manter os processos de forma mais transparente e facilitar o contato da administração pública e da população com a empresa. É necessário intervir no parque de iluminação do município, que atualmente é composto por luminárias de vapor de sódio e vapor metálico, uma vez que as luminárias de LED possuem expectativa de eficiência energética de até 45%, segundo fabricantes, o que resultaria na redução do consumo de energia do município. Como a luz do LED é direcionada para a pavimentação, é menor o índice de ofuscamento, tendo um controle óptico que garante a luz chegar ao lugar certo, fornecendo uma luz mais uniforme, sendo que, em virtude da PPP, será realizado amplo estudo para a aplicação eficaz da iluminação. Além da troca das luminárias, o projeto também prevê a inserção da ferramenta de telegestão, que gerencia e monitora remotamente o parque de iluminação, permitindo a dimerização, controle de fluxo de luz e de consumo de cada uma das luminárias. Optou-se por um processo de PPP devido às vantagens que o mesmo apresenta se comparado a um contrato administrativo tradicional. Entre essas vantagens, as que mais se destacam são: transferência de risco significativa do governo para o setor privado, melhoria da eficiência no emprego dos recursos públicos, modernidade das metodologias de gestão e de equipamentos, mecanismos de incentivo para manutenção de prazos, remuneração da concessionária sujeita a índices de desempenho, contrato de longo prazo, diminuindo a quantidade de licitações e contratos. Possibilidade de antecipação de obras e investimentos com pagamento pelo poder concedente, diluído ao longo dos anos de concessão. O projeto será executado em 2 fases, fase de transição e fase de operação. Na fase de transição, que está prevista para durar 6 meses, a operação da rede continuará com o poder público. Paralelo a isso, a concessionária vencedora realizará as seguintes atividades: implantação do Centro de Controle Operacional, elaboração do cadastro georreferenciado do município de Itajubá, desenvolvimento do plano de operação e manutenção inicial. Durante esse período, a Prefeitura não realizará nenhum tipo de pagamento à concessionária, uma vez que a operação da rede continuará com o poder público. A segunda etapa é chamada de fase de operação e é subdividida em 3 subfases, a saber: subfase 1, operação inicial, prevista para durar 3 meses. Subfase 2, modernização, prevista para durar até 5 anos. E subfase 3, operação plena, prevista para durar até o final do contrato. Abaixo estão relacionadas as atividades de cada subfase. Subfase 1, operação inicial. A concessionária assume a responsabilidade pela manutenção e operação da rede existente. Subfase 2, modernização. A concessionária realiza a manutenção e operação da rede de iluminação. A concessionária realiza a modernização e eficientização do parque de iluminação. Subfase 3, operação plena. A concessionária segue realizando a manutenção e operação da rede de iluminação. A concessionária inicia o 2º ciclo de modernização e eficientização do parque de iluminação. Aqui apresentamos um cronograma com as fases do projeto.
Em relação à contraprestação mensal, que trata-se do valor que o poder público irá pagar para a empresa concedente pelos serviços prestados, o valor exato que será pago pelo poder público à empresa concedente será definido na licitação, onde as empresas concorrentes apresentarão as suas propostas e aquela que apresentar o menor valor e atender aos demais aspectos do edital será a vencedora. O edital estipula como contraprestação máxima o valor de R$ 400 mil mensais. Esse valor foi calculado a partir dos valores arrecadados pela contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública, COSIP, e o valor pago pela conta de energia do município, levando-se em conta a possibilidade de eficiência energética de 45%. No ano de 2017, a receita da COSIP arrecadada pela Prefeitura Municipal de Itajubá foi de R$ 6.154.895,10, ou seja, cerca de R$ 512 mil mensais. Além disso, o valor anual pago pela conta de energia do município para a CEMIG foi de R$ 2.971.615,63, cerca de R$ 247 mil. O pagamento da conta-prestação refletirá o desempenho da concessionária na prestação dos serviços e no cumprimento dos marcos de modernização, ou seja, serão realizadas apurações e avaliações mensais de dados e indicadores para cálculo do valor que será pago à concessionária naquele determinado mês. Essas apurações serão realizadas por um verificador independente a ser contratado pela Prefeitura Municipal de Itajubá. Em referência ao verificar independente, já está em tratativas a possibilidade de contratação da Unifei, a qual pode ser dispensada de processo licitatório. Para tanto, foram definidos 4 índices a saber: índice de qualidade da modernização e dos dados, índice de operação, disponibilidade e cumprimento dos prazos, índice de conformidade dos certificados e relatórios, índice de eficientização, níveis de eficiência atingidos. A concessionária somente receberá o valor integral da conta-prestação quando atingir o índice de desempenho definido no edital. Além disso, foi definida uma escala de crescimento do pagamento da contraprestação de modo a acompanhar a modernização até que toda essa fase de modernização seja atingida. Essa escala foi definida para garantir que o valor mensal arrecadado pela COSIP seja suficiente para o pagamento da contraprestação, além de ser uma ferramenta de incentivo para que a concessionária cumpra os prazos determinados para as entregas. A escala de pagamento também foi definida de forma proporcional à redução gerada no valor da fatura de energia. É importante salientar que o contrato estipula que a empresa concessionária apresente garantias de acordo com cada fase de execução do projeto, a saber, fase da concessão e valor da garantia de execução do contrato, fase de transição, 1,5% do valor do contrato, subfase 1, operação inicial, 5% do valor do contrato, subfase 2, modernização, 5% do valor do contrato, subfase 3, operação plena, 1,5% do valor do contrato. Sendo que se apresentava, despeço-me renovando o protesto de estima e consideração, atenciosamente, Juliano Galdino Teixeira, secretário municipal de Planejamento. Obrigado, Débora. Eu gostaria de solicitar a presença da consultoria jurídica, doutor Garoni. O que eu queria colocar para os colegas vereadores é que, no parecer que nós lemos anteriormente, cita uma série muito grande de irregularidades. Irregularidades é falta de documentação, falta de informação. Eu não tenho a segurança se com essa correspondência atende todos os pontos citados. Eu entendo que isso deveria ir para o jurídico que fez, que produziu o parecer, para o jurídico confrontar, os pontos citados com a resposta, antes da gente colocar em votação. Porque a gente não tem, nós não temos essa informação. Então, eu estou solicitando a presença da nossa consultoria jurídica aí, doutor Garoni, se o senhor puder nos esclarecer alguma coisa. Boa tarde a todos. Tentei passar a vista rapidamente aqui do caso, porque quem emitiu o parecer aqui foi, acho que o doutor Gustavo ou o doutor Caio, não fui eu. Pude perceber que o parecer é extenso e talvez a forma mais prudente seria realmente suspender, como o senhor está propondo, o jurídico analisa e coloca na próxima reunião subsequente, se Vossas Excelências concordarem com isso. Eu acho melhor, eu queria colocar ainda em discussão essa proposta do doutor Garoni, que eu acho a mais correta, até para a gente ter uma segurança maior. Eu queria colocar em discussão essa proposta. Vereador Molina. Senhor presidente, boa tarde a todos os colegas. Estou de pleno acordo. Acho que é o mais prudente, realmente. É um volume grande de informação. Pela leitura, dá uma certa
certo entendimento de que boa parte das informações vieram. A questão é se todas vieram ou não. Então, estou de acordo com a sua sugestão. Continua a discussão, vereador Wilson. Boa tarde, senhor. Boa tarde, presidente, a todos da comissão. Quero dizer também que eu estou bem de acordo com que volte, né, para melhor esclarecimento, né? Ok. Mais alguém? Sebastião? Nada. Então, a gente, né, suspende a leitura e a aprovação desse parecer. Na próxima reunião, a gente coloca em discussão, ok? Ok, eu agradeço a presença de todos. Nada mais a tratar. Eu declaro encerrada a nossa reunião conjunta. Boa tarde a todos.